Trechos marcantes de livros. Esse é um quadro novo que eu estou lançando no canal hoje, em que eu vou compartilhar com vocês pequenos trechos de livros que me marcaram profundamente, que me tocaram a alma e que talvez, se vocês também gostem, possam fazer alguma reflexão a partir deles. O primeiro livro que eu escolhi, então, é da Elizabeth Kubler-Ross, A Morte, um Amanhecer. Eu vou ler a sinopse aqui e depois compartilhar com vocês o trecho que eu destaquei, deste livro para hoje. Quando o assunto é morte, o ato de morrer ou a vida depois da morte, imediatamente nos vem à memória o nome da doutora Elizabeth Kubler-Ross, a maior e mais conhecida especialista no assunto em todo o mundo. Este seu livro reúne pela primeira vez os textos que escreveu, tendo como fundamento os anos em que trabalhou junto a pessoas que estavam para morrer. Com elas, aprendeu muito sobre o significado da vida e sobre a vida depois da morte. O que aprendeu e pesquisou juntou-se às próprias ideias e sentimentos sobre esse tema tão polêmico quanto fascinante. Basicamente, de todo esse conhecimento, fica a certeza de que a experiência da morte é quase idêntica à do nascimento. É como nascer para uma existência diferente, e isso pode ser feito com muita simplicidade. Outro fato incontestável é que morrer, assim como nascer, é um processo normal pelo qual todos os seres humanos terão de passar um dia. E nada melhor do que ler este livro, A Morte, um Amanhecer, para perder de vez o medo da morte e descobrir tudo o que acontece durante o ato de morrer e logo depois. É um livro que ela vai falar então sobre a morte e sobre essa transição da vida para a morte, simplificando, trabalhando esse tema de uma forma respeitosa e de uma forma que a gente possa falar do assunto, quebrando esses tabus, esses medos que naturalmente a gente tem desde criança. Ela usa uma metáfora muito bonita para falar da morte, falando sobre esse novo nascimento. Ela compara a morte nada mais é do que o abandono do corpo físico, assim como a borboleta abandona o casulo. Que a morte seria sair desse corpo físico que não serve mais, mas que a vida continua. E aí vai tocar, também a questão das crenças espirituais, religiosas, que não é o que eu vou destacar no vídeo de hoje, que é só para trazer um trecho que me marcou muito. Mas é um livro que vale a pena ler por muita coisa que está aqui e, lógico, que vai tocar, então, essa questão das crenças que eu falei de cada um. O trecho que eu escolhi é o seguinte, página 34. Todas as dificuldades que você enfrenta na vida, todas as provas e tribulações, todos os pesadelos e todas as perdas são vistos pela maioria das pessoas como desgraça, como castigo de Deus, como algo negativo. Você precisa compreender que nada do que lhe acontece é negativo, nada. Todas as provas e tribulações, as maiores perdas, são presentes que você recebe. É como malhar em ferro quente. São oportunidades de você se desenvolver. Esse é o único propósito da nossa existência sobre o planeta Terra. Você não se desenvolverá se continuar sentado num belo jardim florido e se for magnificamente servido em bandeja de prata. Mas se desenvolverá se adoecer, se sentir dor, se sofrer perdas, e se em vez de fechar os olhos à realidade, encarar a dor, não como uma desgraça ou como um castigo, mas como um presente que lhe é dado com um propósito específico. Fantástico. Um livro falando sobre morte, sobre a morte ser o outro lado da vida, são duas faces da mesma moeda, que a gente precisa ter a sensibilidade de falar da morte, de não fugir dela. Mas esse trecho, ele me marcou pelo fato de trabalhar a questão da importância da resiliência, Nós precisamos saber lidar com o sofrimento, saber aceitar os desafios, os problemas, a doença, as perdas, tudo que acontece que traz dor, sofrimento, faz parte da vida também.
E é, na maioria das vezes, nestas experiências que a gente se desenvolve, que a gente amadurece, que a gente se transforma. Então não dá para fugir delas. A gente não vai, ela fala, né? A gente não vai se desenvolver, a gente não vai crescer se a gente ficar sentado aqui no Jardim Florido, sendo servido em bandeja de prata. A gente se desenvolve na dor porque acontece um movimento, uma transformação de dentro para fora para a gente se adaptar e para a gente resolver as questões, né, as demandas que o ambiente nos impõe. Então, me marcou nesse sentido de pensar que a vida é feita desses momentos, né, de momentos bons e de momentos difíceis, e que a gente às vezes quer fugir, a gente quer evitar, a gente quer eliminar os momentos difíceis, mas são eles que nos transformam e nos permitem, né, crescer. Então ela fala que são presentes para que a gente tenha a oportunidade de se desenvolver. E a nossa vida vai ter vários presentes assim, né, durante todo o período que a gente está aqui, até o momento em que a gente sai do casulo, que é a metáfora que ela usa, linda, né, para falar da morte. Todo mundo vai morrer, a gente pode falar sobre isso como se não falar fosse eliminar essa verdade da vida, mas não é assim que a gente se prepara para as grandes perdas, inclusive de pessoas que a gente ama. E aí aqui, né, ela conta a história dela, ela traz reflexões, ela também traz exemplos, né, de situações em que ela acompanhou pessoas que estavam para morrer e o que ela aprendeu com essas pessoas. Inclusive que as pessoas que estão passando por um processo de adoecimento, né, em cuidados paliativos e que estão muito próximas à morte, segundo a Elizabeth, elas sabem que está chegando o momento delas. E quando chega esse momento, elas têm uma sabedoria mesmo, um entendimento do que está acontecendo de uma forma suave, serena. Sabe aquela pessoa que está doente e aí está muito mal e de repente ela melhora, ela tem uma melhora repentina e depois de um tempo, de pouco tempo ela morre e aí você fica sofrendo porque, pô, já tinha melhorado, parecia que ia ficar tudo bem. O entendimento da Elizabeth é como se esse momento em que a pessoa teve aquela recuperação inexplicável ali fosse o momento do entendimento dela de que o tempo dela tinha chegado. E aí a aceitação da proximidade disso que vai acontecer, dessa transição da vida para a morte. E muitas vezes a pessoa sabe, só que ou ela tenta falar e a família nega, não quer tratar do assunto, ou ela percebe que a família não está pronta para lidar com isso, e aí ela não fala. Mas algumas até tentam, algumas falam sim, que sabem, né, que não continuarão sua jornada aqui porque já cumpriram a sua missão. É um livro muito, muito profundo, assim, difícil, porque a morte nunca é um tema fácil de falar, de ler, ainda mais na sociedade que a gente vive, que tornou esse assunto um tabu há muito tempo, né? Mas é um livro que nos aproxima do tema da morte de uma forma muito saudável, né? Que mostra a importância, né, de falar sobre isso, de ler, de se aprofundar. E esse trecho me marcou nesse sentido de que ela conseguiu passar aqui essa questão da importância de tudo na vida, da importância do sofrimento como presente para o nosso desenvolvimento enquanto a gente estiver aqui vivendo. É isso. Agradeço você que assistiu até aqui, peço para se inscrever no canal, para comentar o que você achou, né? Comenta aí se você também tem medo, né? Muita gente tem, de pensar na morte, se você também evita falar da morte, ou se você é uma pessoa que busca naturalizar, né? E já tem mais familiaridade, né? Mais tranquilidade para poder tratar esse assunto. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, muito obrigada.